Esse é um dos principais textos sobre o cuidado com as crianças. E nós precisamos entender o contexto dessa passagem. Olha só, Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse capítulo 10, ele começa falando sobre o casamento. Nos versículos 13 a 16, fala sobre as crianças. E a partir do versículo 16, está falando sobre as posses, sobre ter posses de alguma coisa, casa, carro, dinheiro, essas coisas, né? E olha que coisa, Deus ele acerta sempre em tudo, né? Falou primeiro do casamento, sobre a família, verdade. Depois fala sobre as crianças, essa é a sequência, para depois falar sobre as posses. E só nessa sequência nós já podemos aprender, irmãos. Como por exemplo, tem pessoas que dizem: não vou casar agora, porque primeiro eu quero ter isso, ter aquilo, aquilo outro. Está errado. E tem pessoas que casam e dizem: não, primeiro agora eu quero fazer isso, aquilo outro, depois ter filho. Está errado. Olha só. Fala de casamento, fala de filhos, depois fala das posses. Então, só aqui nós já podemos tirar grandes lições. Bem, mas eu falei para a igreja que nós precisaríamos entender o contexto desse texto que nós lemos. Nós lemos ali, começando, que estavam trazendo crianças até Jesus. E qual é o contexto? Bem, irmãos, o contexto é o seguinte: Jesus estava caminhando para a sua prisão, estava caminhando para a sua crucificação, morte e depois ressurreição. Então, tenta imaginar o que poderia estar povoando a mente e os pensamentos de Jesus. Ele estava focado, ele estava na sua missão, no seu propósito, e sabia o que iria lhe acontecer. E com esse contexto, as pessoas começam a trazer crianças até Jesus. Será que, com toda a preocupação que Jesus tinha, trazer crianças até Jesus não era meio que, poxa vida, está atrapalhando Jesus? Jesus tem mais o que fazer do que estar dando atenção para as crianças. Será isso? Mas foi isso que os discípulos pensaram, né? Versículo 13: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Irmãos, amigos, senhoras, senhores, se porventura essa live estiver tendo êxito, estiver sendo transmitindo e você estiver ouvindo essa mensagem, é bom que você entenda que a palavra de Deus está falando contigo nesse momento, tá bom? Bem, então traziam crianças até Jesus. Quem aqui já é pai e mãe? Ok. Quem aqui pretende ser pai e mãe? Muito bem. Agostinho de Hipona, ele disse assim, que quem quer ter filho, deve começar a educação dos filhos 20 anos antes dele nascer. Amém mesmo.
Bem, meu primeiro filho nasce quando eu tenho 20, 21 anos, então significa que já do meu nascimento eu estava preparando-me para a educação dos meus filhos. E é verdade, o que estamos fazendo hoje está sendo uma semente para que os nossos filhos amanhã reproduzam. Existem coisas que os nossos filhos reproduzem porque eles veem em nós. Agora existem coisas que eles reproduzem e que nós tentamos até esconder para que eles não vejam, mas eles fazem exatamente igual. Aliás, certamente eu não sou o único, que eu já conheci pessoas em que o pai ou a mãe da criança faleceu logo que a criança nasceu. E essa criança nasce e ela cresce e começa a ter atitudes igual ao pai ou à mãe que faleceu, nem conviveu. Como que está tendo essas mesmas atitudes, as mesmas reações? Então, se você pretende ter filho e filha, já está mais do que na hora de você pensar que a educação dos seus filhos já começou, através de você. Bem, aqui o texto fala no versículo 13, que eles levavam as crianças até Jesus. Atenção, pais. Atenção a todos os pais. Levar as crianças até Jesus é uma responsabilidade dos pais. Existem crianças que elas só virão até Cristo, ou virão à igreja, virão para ouvir a palavra, se os pais levarem. E precisa estar muito claro. Por exemplo, se temos gestantes, e a criança está no ventre, ela só irá se a mãe for. Se a mãe não for, essa criança está sendo tolhida, está sendo tirado dela a possibilidade de ouvir a palavra, porque os pais não estão levando. Então, eles levavam as crianças até Jesus. Pais, mais uma vez lhes digo, o privilégio de levar os filhos a Jesus é seu. Que não precise Deus levantar outras pessoas para evangelizar os teus filhos, porque esse privilégio é teu. Você é chamado por Deus para evangelizar os seus filhos. Bem, então, não sei se você é desse tipo de pessoa que leva os seus filhos para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, mas eu cresci dessa forma. Eu cresci desse jeito. Pergunte, ou tente só imaginar essa pergunta, se na minha infância, todas as vezes que os meus pais foram à igreja, eu queria ir. Nem todas. Hoje, não. E eu era levado mesmo assim. E olha como isso é importante, meu irmão, minha irmã, meus amigos. A responsabilidade. Assim como um pai ou uma mãe, eles cuidam da alimentação do filho, e se agora, por exemplo, já é 10h30, daqui a pouquinho o pessoal já está trabalhando ali para o almoço, né? E a criança começa a comer agora docinho. Chocolate, uma bolacha. Pega isso, chega na hora de comer, não vai comer. Então o pai diz, não, agora não é hora. Agora não é hora. Ah, mas eu quero. Não, agora não, depois sim. Você está ensinando. E da mesma forma em relação a alimentar-se da palavra de Deus. Ah, agora não quero. Agora sim. Depois você vai ter tempo para assistir. Depois você vai ter tempo para jogar bola. Depois você vai ter tempo. Mas agora é a hora de ouvir a palavra de Deus. Pais, levem seus filhos até Cristo. Evangelho, ainda no mesmo capítulo 10, vamos ali para o capítulo do número 9, versículo 36 e 37. Diz assim o texto: E lançando mão de uma criança, lançando mão, quer dizer, pegando uma criança que estava ali perto de Jesus, e lançando mão de uma criança,
pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas a quem me enviou. Amém. Será que criança é importante para Jesus? Amém. Só é, né? Tanto que Jesus disse, tanto que Jesus disse, olha só, se eu pego uma criança que estava por ali, e segura no colo, se quem receber uma criança em meu nome, você estará recebendo a mim. Qualquer coisa pede para a pastora dele, tá? Recebe a mim. Então, receber uma criança, irmãos, nós temos visto tantas coisas nesses dias com relação às crianças. E eu sempre, inclusive eu falei para a pastora essa semana, eu disse, meu Deus, parece que nunca é o momento certo para eu falar, porque às vezes eu tenho algumas coisas que eu quero falar e eu penso, mas tem aquela irmã que está grávida, tem aquela outra, eu não vou falar porque nunca é o momento. Mas acontece que aquilo que eu não falo aqui está acontecendo no mundo. Vocês viram, por exemplo, que nós estamos hoje dia 13 de outubro. No dia 7 de outubro agora, 4 dias, 13, 6 dias atrás, quase uma semana, né? Há 6 dias atrás, tivemos o dia 7 de outubro, relembrando o memorial que no dia 7 de outubro de 2023, um atentado terrorista acontece em Israel, e o que fizeram com crianças, o que fizeram com idosos, o que fizeram com as pessoas que estavam lá. Quem viu essa ciência? Está lembrando do que eu estou falando aqui? Duas pessoas que viram. Então, irmãos, acontece um atentado terrorista em Israel. Eles estavam numa festa lá em Israel. De repente, terroristas começam a chegar naquele lugar e eles, de maneira maldosa, começam a destruir os carros, porque estavam numa área, como por exemplo aqui, até voltar para a cidade. Quem volta a pé? Carro, precisa de carro. Então o que eles fizeram? Destroem os carros e as pessoas tentam fugir, eles alcançam aquelas pessoas e é difícil eu fazer qualquer comentário do que fizeram com crianças, do que fizeram com idosos, com mulheres. Terrível. Terrível. E aí, agora, sem contar isso, pessoal, tem pessoas que não dão atenção para as crianças. E em nome do trabalho, dizem, olha, não tenho tempo para brincar com você, porque o pai precisa trabalhar, para que você possa ter o que você tem. Equilíbrio! Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Se não temos tempo para os nossos filhos, alguém terá. Alguém terá tempo. A internet tem tempo, a televisão tem tempo, e está distorcendo valores que para nós cristãos são valores muito caros, como o valor da família. Valorizar a família, o casamento, os filhos. Eu estava dando aula há menos de um mês, e aí falando sobre um ocorrido na história, e eu disse, olha, e o pai, nessa história que eu estava contando para os alunos, eu disse, ele era rei, e ele como rei, ele vai embora para outro país e deixa seu filho de 5 anos de idade. Por quê? Porque ele queria que o seu filho assumisse o reinado daquele país, mas ele agora ia assumir o reinado em outro país. Então, para que ele fosse rei de 2 nações, ele deixou o seu filho. Ah, pastor, mas deixou o filho com a mãe. Não, a mãe já tinha falecido. A mãe tinha falecido, ele deixou o filho de 5 anos para uma outra pessoa cuidar, para que, afinal de contas, filho, você vai ser rei aqui. Hoje você tem 5 anos, mas você vai crescer, você vai ser rei.
E aí eu perguntei para os alunos, o que você faria? Eu faria o mesmo. Disse, mas e a família? Aí uma aluna disse assim para mim, minha família não me ama e a recíproca é verdadeira. Ou seja, também não ama. É esse o valor que alguns estão crescendo sobre família. Aí um outro menino disse assim, você precisa valorizar a família. Aí um menino disse assim para mim, pastor, se eu precisasse ir para outro país, eu tenho que valorizar a família, eu levaria o meu pai. E olha que meu pai está separado da minha mãe, e eu moro com a minha mãe. Eu disse, por que você levaria o teu pai? Ele disse, porque a minha mãe falou para mim que quando eu fizer 18 anos, que é para sumir de casa, esquecer que ela existe e não volto mais. Então, se fosse para sair, para ir para outro lugar, então tá bom, eu vou e levo meu pai, porque a minha mãe, para nós, crentes em Cristo Jesus, para nós cristãos, a família é prioridade. E nós precisamos amar a família, e nós precisamos ter tempo para as crianças, para os filhos, porque se nós não tivermos, o mundo está aí dizendo, manda para mim que eu tenho. Pode colocar aí na internet que eu dou um jeitinho, tem uma programação que ele vai assistir, que vai torcer tudo que é valor de família, ele vai crescer odiando a família, odiando os pais, e não estou brincando, irmãos. Tem crianças que dizem, já falam dessa forma. Por quê? Porque eles estão aprendendo que o pai, quando ele diz que não, é porque ele quer o meu mal, então eu não gosto do meu pai, sei lá, coisas semelhantes. Cuidado, irmãos. Então aqui o texto fala que eles levavam as crianças e Jesus tinha tempo para elas. Agora eu li Jesus dizendo, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, não está recebendo só essa criança, está recebendo a Cristo. E quem recebe a Cristo, não recebe só a mim, recebe quem enviou, meu Pai, a Deus. Olha só. E aí nós vemos às vezes alguns pais por aí dando pouco valor para os seus filhos. Outro dia eu vi, eu não sei como é que tem pessoas que conseguem achar graça de coisas que escandalizam, coisas que expõem os filhos. Como, por exemplo, estava outro dia na internet, talvez alguém viu ou não, pegava um presunto, um queijo aqui, pega e joga no rosto da criança. Você viu? Talvez alguém viu. Viu lá também? Aí o pai, aí o outro vai lá e pega, também faz a mesma coisa, jogando no rosto da criança. Que coisa engraçada, né? Que é isso, gente? Sério mesmo? Que você vai expor o teu filho, os teus filhos dessa forma? O cuidado que devemos ter, porque os filhos que você tem, Deus emprestou para você, porque pertence a Ele. Então você vai prestar conta a Ele sobre como você está cuidando dos seus filhos. Então, o primeiro ponto da mensagem: leve suas crianças até Cristo. Amém? Amém. Relendo aqui o versículo 13: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Os discípulos chamaram a atenção. Imagine, Jesus, para alguns, não era visto como filho de Deus, mas era visto como profeta. E como profeta, a cultura dos judeus era isso: se tem algum profeta, vamos levar para que ele ponha as mãos, para que ele abençoe. E começaram a levar as crianças até Jesus. Mas o que aconteceu? Os discípulos de Jesus impediam as crianças. Você tem impedido as crianças de vir a Cristo? Você impede? Eu já contei esse testemunho, mas sempre está chegando gente nova, então é bom sempre relembrar. Eu era líder de adolescentes na igreja, há muitos anos, eu era líder de adolescentes, e tinha um adolescente mais querido, pensa no menino querido, à época assim, né? E estava sempre presente, e ele chegou para mim e disse que ele tinha decidido que ele queria se batizar. E eu não sei se ele tinha, à época,
12 anos de idade. Vou dizer, talvez 12 anos de idade. Sabe qual foi o estímulo que ele recebeu do pai? Ele chegou em casa e disse: pai, eu estou indo na igreja, eu estou ouvindo a palavra e eu gostaria de me batizar. Aí o pai olhou para ele e disse: veja bem, você não vai poder ir no carnaval, você não vai poder ir em baile, você não vai poder tomar cerveja. É isso mesmo que você quer? Entendeu? Então tem pais que levam os seus filhos a Cristo, e tem pais que querem impedir os seus filhos de ir a Cristo. Só tem uma coisa que eu quero lhe dizer: se alguém estiver orando pelos seus filhos, mesmo que você queira, você não vai impedir, tá bom? Mesmo que você queira, você que está assistindo, você não vai impedir, porque se Deus não usar você, Ele tem que dar o privilégio para os pais, mas se não puder, você não quiser ser usado por Deus, Deus vai levantar outra pessoa, que o filho será salvo. Porque os planos, os propósitos de Deus são sempre maiores. Então, nós precisamos levar nossos filhos a Cristo e não impedi-los. E os discípulos estavam impedindo. E por qual razão? Eu tento imaginar alguma das razões. Qual? Por exemplo, Jesus estava muito ocupado. Poxa, ele estava indo para Jerusalém, ele seria preso, então ele estava muito ocupado, ele estava muito focado na missão dele. E as crianças iriam atrapalhá-lo. Isso não. Jesus não tem tempo. E você sabe, querido, tem pessoas que tentam impedir as pessoas de ir a Cristo. E quando acontece alguma coisa de ruim, sabe o que eles falam? Aonde estava Deus que não permitiu que acontecesse isso com meu filho ou com a minha filha? Primeiro impede e depois ainda dizem: onde é que estava Deus que deixou que isso acontecesse? É complicado. Então, eles estavam dizendo, em outras palavras, Jesus não tem tempo para você, Jesus tem coisas muito mais importantes do que cuidar de criança. Era o que os discípulos estavam falando, não era o que Jesus pensava. Na cultura hebraica, crianças até 12 anos de idade, eles só poderiam aprender em casa com seus pais. Não poderiam nem ir à escola. Escola só depois dos 12 anos. Antes disso, quer aprender alguma coisa, aprenda com os pais. E agora, estão levando crianças para Jesus. Jesus tem mais o que fazer. Então, eles estavam tentando impedir. Você é daquelas pessoas que levam seus filhos a Cristo, ou você é daquelas pessoas que impedem seus filhos? Ah, pastor, eu não iria impedir, mas quando você não incentiva que o seu filho esteja no culto, esteja na igreja, esteja lendo a palavra, esteja ouvindo louvores, você está tentando impedir seus filhos de irem a Cristo. E lhes digo mais, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Muitos dos irmãos já sabem de cor esse versículo. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Seus filhos estão olhando para você e estão vendo que você acha importante estar num culto como esse? Ou seus filhos estão olhando para você e dizem: bom, se nem meu pai e minha mãe quis ir, sinal que não é tão importante assim. Quando a gente estiver muito cansado, então não é dia de ir. Quando a gente tiver outra coisa para fazer, não é dia de ir. Então nós podemos barganhar. É isso porque os seus filhos estão aprendendo com você. E aquilo que eles estão aprendendo agora, eles vão levar para toda a sua vida. Olha a responsabilidade que os pais têm em relação a seus filhos. A educação dos seus filhos começa 20 anos antes de ele nascer. Quem são os heróis dos seus filhos? Se perguntasse agora para as crianças,
Quem é o seu herói? Será que ele diria o rei Davi? Porque quando eu olhei na Bíblia, o rei Davi, ele foi para enfrentar um homem de grande estatura, e ele teve coragem, ele foi, e ele pegou 5 pedras, e todo o exército não queria, mas ele quis, ele foi. Davi é meu herói. Ou talvez ele diria, bom, Moisés era um homem que estava no palácio, ele abriu mão do palácio, vai para o deserto, e lá no deserto Deus chama ele volta para o palácio e tira todo o povo de Deus, 2 milhões de pessoas, aproximadamente 2, 3 milhões, ele leva sozinho no deserto, Deus e ele leva. Moisés é meu herói. Ou talvez alguma criança pudesse dizer, o apóstolo Paulo, gente, ele sofreu naufrágio, ele foi preso injustamente, e ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é meu herói. Ainda outros talvez diriam, Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, abriu mão de ser Deus e veio para habitar entre os homens, veio para nos dar salvação. Agora, minha pergunta sincera para vocês: você acha que algumas das crianças hoje, aqui nesse lugar, responderiam isso? Se perguntasse quem é o teu herói? Ou diriam Cristiano Ronaldo, Messi, que mais? Batman. Por quê? Porque é o que eles estão aprendendo, é o que eles estão sendo ensinado. Que herói mesmo? O homem de ferro. Herói. Gente, como ele consegue dominar a situação e ainda com bom humor ele consegue levar. Quem são os heróis? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Os filhos, senta aqui que hoje a mãe ou o pai quer te contar uma história. Sabia que teve um profeta que Deus chamou esse profeta para falar do plano de salvação ou do juízo que poderia vir sobre uma cidade, e ele não quis ir. Aí talvez eu fique, sério, pai, quem? Foi esse profeta que Deus chamou ele não quis, e ele tentou fugir, e ele pega um barco, e ele vai naquele barco, aquele barco entra numa tempestade, e naquela tempestade muito forte, e ele entende que Deus estava permitindo aquela tempestade, e disse, pode me jogar na água, que o culpado sou eu. E um grande peixe vem e engole aquele profeta. Sério, pai? Sim, engoliu aquele profeta. E sabe o que aconteceu, filho? Levou o profeta aonde Deus queria que ele levasse. Chegou lá, aquele peixe jogou aquele profeta lá naquele lugar, e ele disse, é aqui que Deus me mandou. Uau, sério? Quem é? Profeta Jonas. Ou então você vai contar, hoje eu quero contar a história da rainha Esther. Você sabia que ela era uma escrava? E de escrava ela chegou a rainha? E aí você começa a contar a história. É isso que você está fazendo para o seu filho? Pai, mãe, é isso que você faz? Você está ensinando o teu filho ou teus filhos no caminho em que ele deve andar? Ou você está dizendo, pastor, eu não tenho tempo, você não sabe a correria que é na minha casa, loucura que é na minha casa, então eu sou obrigado a deixar na frente da TV. E ele vai lá assistir Felipe Neto falando sobre que o menino ele pode ser o que ele quiser, mas não falando no sentido que ele pode crescer forte, ser o que ele quiser, mas ele pode continuar sendo menino, ou então ele pode mudar. Está lá. E tem crianças, às vezes no meio da igreja, cujos pais se dizem cristãos, mas que estão vendo essas coisas. Não impeçam seus filhos de irem a Cristo. Não impeçam. Os discípulos disseram, deixa, pega seus filhos, deixa as crianças, não deixe que essas crianças venham incomodar Jesus. Bem, se você vê como incômodo, então você talvez não entendeu ainda o Evangelho, porque Jesus, ele compara em receber uma criança. Em meu nome está me recebendo.
E quem me recebe, não recebe só a mim, mas recebe também o meu Pai. Olha a importância das crianças. Que ontem celebramos o Dia das Crianças. Entendeu? Versículo 16. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. As crianças precisam receber atenção, as crianças precisam receber o cuidado. Nenhum sucesso na vida vai justificar o fracasso na vida do seu filho. Nenhum sucesso. Pastor, se não aproveitar essa vibe, se não aproveitar esse momento agora e crescer, eu não vou, essa oportunidade não vem de novo. É por isso que eu já contei também para os irmãos que eu conheci um médico, agora falecido, e que ele chegou e ele me contou essa história. Ninguém, não foi uma outra pessoa, foi ele que me contou essa história. Ele disse assim, que quando ele inicia a sua carreira médica há mais de 40 anos em Erval do Oeste, em Joaçaba, ele tinha seus filhos e a sua esposa, e os filhos e a esposa disseram que eles queriam ir para o litoral, e lá o estudo seria melhor, e disseram, vamos junto, pai. E o pai disse, aqui em Erval do Oeste, Joaçaba, eu sou o doutor fulano de tal. Lá no litoral eu vou ser só mais um médico. Então, o seguinte, vamos combinar uma coisa? E ele chegou para os filhos e disse, filhos, vocês concordam que o papai fique aqui trabalhando para ganhar dinheiro e vocês vão poder estudar muito bem lá no litoral, vai pagar os estudos para você, para a mamãe, uma casa, mas o papai fica aqui. Pode ser, filho? As crianças, na hora, sem entendimento, claro, pai, pode ser, pode ser. E foi isso que aconteceu. Um médico excelente, uma pessoa muito querida, que quando apareceu, muitos sentiram falta, porque ele chegava e disse, inclusive ele falou para mim, ele disse, se uma pessoa não tem dinheiro e chega para mim e diz, doutor, eu não tenho dinheiro, eu preciso de uma consulta, eu te consulto de graça. Que bom que você falou isso. Ele atendia de graça. Mas ele disse assim para mim, disse, Gilberto, eu me arrependo de ter feito isso. Sabe por quê, Gilberto? Eu disse, por quê? Eu não sou amigo dos meus filhos. Eu não vi eles crescer. Hoje eu tenho um filho advogado no Canadá. Hoje eu tenho um filho médico na Alemanha. Eu tenho uma filha engenheira não sei onde. E eu não sou amigo deles. Por isso, nenhum sucesso na vida vai justificar o fracasso na família, no casamento ou na vida dos filhos. Nenhum sucesso. E ele morre dessa forma. Uma boa casa aqui em Erval, em Joaçaba, uma boa casa lá no litoral, fracassado. Não, do ponto de vista da família. E ninguém que dá atenção para a família será fracassado na vida. Ao contrário. Ao contrário. Por quê? Porque está dando atenção para as crianças, e quem dá atenção para as crianças está dando atenção também para o Senhor, e quem está dando atenção para o Senhor está dando atenção para o Pai, para Deus. Então, dessa forma, o Senhor disse, o Senhor começou a dizer, você, vem cá, e pôs as mãos, abraça, seja abençoado. Seja abençoado. E começou a ter tempo para todas as crianças. Enquanto os discípulos estavam dizendo, tire essas crianças aqui, estão incomodando. Jesus, não, vem cá, e pega todas as crianças e impõe as mãos sobre as crianças e abençoa. Por quê? Porque Jesus tinha tempo para ela. Mas é que Jesus não era tão ocupado. Não, ele só tinha um mundo para salvar, né? Só isso. Só fazer a vontade do Pai. E ainda assim, ele tinha tempo para as crianças. Nós precisamos de tempo, investir tempo com os nossos filhos, com a família. Amém, queridos? Se nós não o fizermos, alguém o fará. Um tempo atrás, há pouco tempo atrás, o alvo eram os adolescentes do mundo. O mundo atraía os adolescentes, aquelas bandas
de adolescentes que se levantavam e ditando moda, dizendo o tipo de cabelo, o tipo da roupa, tipo de música, e que era legal ser rebelde. Então, agora o investimento está grande em crianças a partir de 3, 4 anos de idade. Eles já estão. Uma aluna do 8º ano, quantos anos tem? 14 anos. 14 anos. Chegou para mim, estava 3, 4 amigas, e ela disse assim: que nome eu vou dar para o meu filho, professor? Que eu olhei, sorri, disse: você está brincando. Ela disse: não, sério. Eu disse: por que você está falando isso? Eu disse: porque eu estou grávida. Disse: você está brincando, né? Ela disse: não, verdade, professor, eu estou grávida. Você fez exame? Sim. Contou para os teus pais? Eu contei para a mãe e não deu risada. Não deu risada. E eu disse: olha, então agora você não vai poder fazer educação física. Você não pode ficar tomando refrigerante, comer doce, né? E eu: sim. Então assim, 14 anos. Antes disso, séries mais iniciais ainda, com perguntas que na minha época, ou na época de alguns dos senhores que estão aqui, eram inimagináveis. Literalmente, na minha época, acho que sei lá, até os 13, 14 anos de idade, o máximo que eu pensava era jogar bola, era andar de bicicleta, era correr na rua, e chegando em casa depois das 6, 6:30 no máximo, para tomar banho, entrar, era a minha dinâmica de vida, né? E agora você vê crianças do 6º ano com perguntas e com respostas sobre a questão sexual que estão aprendendo de maneira distorcida aí fora. Estão aprendendo. E nós, pais, precisamos estar atentos, investir na vida dos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, ensinar os princípios que tem que falar sobre a questão da sexualidade da criança. Vamos falar à luz da biologia, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, então existe homem e mulher, sexo masculino e feminino. Foi assim que Deus criou. E a palavra diz que essa criança precisa crescer e tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Agora é a hora de você aprender mais da palavra, agora é a hora de você estudar. Então, saber ensinar os filhos, né, os princípios, os valores, porque senão o mundo os fará. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo número 6, versos de 6 e 7. Esses versículos que eu vou ler agora eram o que estava na mente, na cabeça dos adultos, dos pais de família nessa época. E deveria ou deve estar também na nossa. Olha só, Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Inculcar quer dizer, você vai pegar valores que são para você muito especiais, e esses valores você vai ensinar para o teu filho. Olha, filho, para o pai é muito importante que você ouça a palavra de Deus. Para o pai é muito importante que você leia a Bíblia. Para o pai é muito importante que você ore. É importante, filho, que você antes de dormir venha pedir bênção para o pai, bênção para a mãe. Lá quando chega na casa do vovô, da vovó, bênção. Importante. Para o papai isso é importante. Então, por isso que o papai está ensinando para você. Faz assim. Então começa a ensinar valores que foram perdidos. E esses valores que foram perdidos, sabe o que aconteceu? Acontece que nós vemos a sociedade como está hoje. Então, nós, Igreja do Senhor,
precisamos manter firme e viva a palavra do Senhor. A palavra continua a mesma. Os tempos mudaram. Hoje as pessoas estão tão ocupadas, mas a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Tu as inculcarás. Olha só, essas palavras que hoje eu te peço por favor, é isso? Essas palavras que hoje eu digo, se você quiser, tiver tempo, é isso? Não. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Vai deitar, filho querido, amado, que o papai ama, que a mamãe ama. Deus te abençoe. Durma muito bem. Papai vai estar olhando por você, tá bom? Durma bem. Acordou? Tem que dar um beijo no pai, né? Cada vez na mãe. Papai te ama, mamãe te ama. Papai está indo trabalhar, tá? Cuida da mamãe, cuida da casa. Você agora fica aqui ajudando a cuidar enquanto o papai está trabalhando, tá? Um beijo, te amo, Deus te abençoe. Então deita, acorda, palavras de bênção. Palavras de bênção. Amém, irmãos? Nós não podemos estar ocupados demais. Versículo 14 diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Com que Jesus se indignou? O que foi que Jesus viu e que ficou indignado? Alguém lembra? Alguém sabe? O quê? O que foi que Jesus viu nesse momento aqui do texto e que deixou Jesus indignado? Ninguém? Viu os discípulos que eram, poxa, eu estou te ensinando e você vai me abrir a boca e falar uma coisa dessa? Quando o texto aqui fala ficou indignado, ficou fortemente indignado. Eu não acredito que vocês andando comigo todo esse tempo estão falando essa tolice para as crianças. Como vocês fazem isso? Então o texto diz assim, e Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem vir a mim os pequeninos, deixem vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus ama as crianças. E Jesus priorizava as crianças. Eu não sei se você já percebeu. Você lembra o momento em que Jesus foi restaurar a vida de Pedro? Lembra que Pedro estava triste porque ele negou Jesus, né? Você é discípulo de Jesus? Ele disse: não, não sou. Não, você é discípulo de Jesus. Já disse que não sou. Até o teu jeito de falar, o teu jeito de andar está denunciando, cara. Você é discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que ele praguejou e disse: eu não sei quem é esse cara. Esse homem da Galileia que vocês estão falando, não sei quem é. Negou. Jesus não desistiu dele. Mas Pedro tinha desistido. Eu não tenho jeito. Eu não levo jeito para ser discípulo. Porque quando a coisa aperta, eu fujo. Não. E ele carregava aquela mágoa. E Jesus disse: eu tenho que curar a vida desse cara. Como que Jesus curou a vida dele? Alguém lembra? Como será que Jesus curou a vida de Pedro? Jesus faltava um pouquinho assim para acabar o ministério dele, ele já estava subindo aos céus. E a Bíblia fala que Jesus foi andando numa certa direção e Pedro foi junto. Daí fiz coisa errada, mas pelo menos junto com ele eu posso andar. E começa a andar, e quando Pedro olha para trás, João estava andando também, ele disse: ô, Jesus, e esse cara aqui? Está seguindo aí também, está se achando. Aí Jesus disse: se eu quiser que ele fique comigo, até que eu volte de novo, o que você tem a ver com isso? Você, Pedro, me siga. Toma, desavisar. Tomou, aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Mais do que todos que estão aqui, você me ama? Mas ele sabia quem ele era.
E aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Sabe o que Jesus respondeu? Alguém lembra? Olha só, vamos colocar um quiz nas perguntas lá da dinâmica do presente. E a segunda vez ele falou: apacenta as minhas ovelhas. A primeira ele disse assim: então Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Segunda vez: você me ama, Pedro? Jesus já disse que sim. Então agora apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Jesus, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu não sabia até pouco tempo atrás, mas a gente pode pesquisar, né? Então, qual é a diferença de cordeiro e ovelha? Isso aí. Cordeirinho para as pequenininhas. E Jesus coloca em primeiro lugar. Assim, você me ama? Então, você é um dos que disse para as crianças não virem, né? Então, apacenta os meus cordeirinhos. Essas criancinhas aí, tá? Cuida delas. Você me ama? Não. E os adultos também. Não apacenta as minhas ovelhas. Ama mesmo, Pedro? Você sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus começa falando sobre os cordeirinhos, apontando em relação às crianças. E nós temos esse desafio. Releio com os irmãos do capítulo 9, versículos 36 e 37. Diz assim: e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhe: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas quem me enviou. Versículo 42: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Entendeu o que Jesus falou? Se você quiser atrapalhar uma criança de vir a mim, é melhor que você pegue uma pedra pesada, amarre no teu pescoço e jogue no mar. Ou seja, não faça uma tolice dessa. Não impeça as crianças de virem a mim. Pais, mais uma vez lhes digo, responsabilidade sua. Nós temos um ministério na igreja com as crianças. E ele jamais, e graças a Deus pelas nossas professores que têm se dedicado a cuidar das crianças, ousaria dizer, se pudéssemos quantificar ou qualificar os ministérios mais importantes da igreja com as crianças. E eles não estão lá para dizer, bom, só para que os pais possam participar do culto lá em cima, vão ficar entretendo as crianças aqui embaixo. Eles se preparam para isso, preparam lições para isso, para poder ensinar os nossos filhos enquanto eles estão lá. Mas torna a dizer, o privilégio de ensinar os filhos são dos pais. E nós, como igreja, precisamos também priorizar as crianças, porque essa é a vontade do Senhor. Relembro os irmãos que a Bíblia fala, se alguém atrapalhar uma dessas crianças que creem em mim, criança crê em Jesus? Você sabe que no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 41 ali, Maria foi visitar a sua prima Isabel. Isabel estava grávida de 6 meses. Quando Maria chegou, salvo, agraciada, e foi cumprimentar Isabel, a Bíblia fala que a criança pulou dentro da barriga de Isabel. Pulou. E a Bíblia fala que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele menino seria cheio do Espírito Santo. A criança já no ventre estava entendendo o que estava acontecendo. As crianças entendem muito bem
É por isso que a gente às vezes fala, mesmo sabendo que os pais hoje em dia não tem tempo. A gente pergunta assim, já começou a ler a Bíblia para o neném que está na barriga? Porque o neném ouve, entende, está recebendo aquela ministração. Então fale para a criança, pai, chegue para a criança na barriga e na mãe e fale, papai te ama, você é um presente de Deus, nós amamos você, bem-vindo, sabe falar. E aí a Bíblia fala então que essa criança, já no ventre da mãe, ouviu, entendeu e pulava de alegria. E Jesus então fica indignado quando alguém não dá atenção para as crianças. Nós, como igreja, precisamos entender que é nosso privilégio, nossa responsabilidade cuidar das crianças. Amém, queridos? E Jesus nos desafia a ser, pode ver, como uma criança. A ser como uma criança. Fiz isso com os meus filhos, tenho oportunidade agora de fazer com os meus netos. Eu pego, e todo pai normalmente faz isso, né? Pega o neto, coloca lá em cima do sofá e diz assim, pule, que o vovô pega. Pule, que o vovô pega. E ele não diz, você vai conseguir? Não, ele não pede isso. Ele simplesmente se joga. E agora, como ele está maior e mais pesado, difícil. E para piorar, como o meu neto gosta de fazer brincadeira, eu pego ele e ele me dá um mortal. Ele tem que segurar com força mesmo, ele se vira, aí eu jogo ele no sofá para brincar com ele. E Jesus tem que ser como uma criança. Vem, se joga. Experimenta fazer isso com o teu filho. Né? Ele não vai pedir, pai, você consegue? Ele diz, não, eu acredito, eu sei. Meu pai consegue. E nós temos que ser como criança diante de Deus, né? Meu pai consegue. Ele sabe todas as coisas. Mas eu estou passando por um problema difícil na minha família. Meu pai consegue, eu vou me jogar. Pai, me segura. Sejamos nós como crianças. Nós somos tentados a querer ser grande, né? Queremos crescer. E o Senhor disse, não precisa ser como criança. Os discípulos estavam numa discussão muito séria, muito acalorada. Qual era a discussão? A discussão, quem será que Jesus gosta mais? Será que Ele gosta mais de mim? De você? Quem será o mais importante no reino? Será que sou eu? E ainda mais, quando Jesus vier no seu reino, quem será que vai sentar ao lado direito e esquerdo dele? Quem será? E começa a fazer essa pergunta a Jesus. Então diz, onde é que uma criança? Vocês precisam olhar para essa criança. Ela não pediu para estar no meio, ela veio porque eu chamei. Vocês parem com isso. Se alguém não se tornar como uma criança pura. Estávamos num domingo pela manhã, cansados, porque tínhamos tido uma atividade no sábado à noite, o meu pastor e o meu neto. Aí fomos na padaria, no inverno, fomos tomar um cafezinho. Não quero conversar com ninguém agora, cansado. Aí chegando na padaria, meu neto, bom dia! Bom dia! Aí o pessoal, mas que coisa mais linda, bom dia! Meu Deus, as crianças, né? Não quero saber como você está, eu quero ser criança, eu quero a espontaneidade da criança. E Jesus disse, você tem que ser assim, tem que ser como uma criança. A gente às vezes fica todo cheio de milindres, né? Achando que, meu Deus,